Por causa da desobediência do primeiro casal criado na Terra, a humanidade carrega em sua natureza o pecado. Desde o início, a humanidade rejeita a fazer o que era a vontade de Deus e decide seguir com a sua própria vontade. É fato de que a serpente influenciou Eva, dizendo que, assim que comerem do fruto, os olhos dela se abririam e teriam discernimento sobre o bem e o mal, que seríamos como Deus. Mas essa foi uma decisão que veio totalmente deles, de Adão e de Eva. Eles foram avisados, mas ainda assim decidiram comer do fruto proibido. Com isso, Deus castigou a mulher, aumentando o sofrimento dela na gravidez, e Deus castiga o homem, amaldiçoando a terra. Agora, tendo o homem que trabalhar a vida inteira para que a terra produza alimento suficiente para ele. Logo em seguida, Deus expulsa Adão e Eva do jardim do Éden. Eva deu à luz a 2 filhos, Caim e Abel. Abel era pastor de ovelhas e Caim era agricultor. Com o tempo, ambos fizeram ofertas a Deus. Deus ficou contente com a oferta de Abel, mas rejeitou a de Caim. Com isso, Caim se enche de raiva e leva Abel até um campo e o mata. O início da humanidade é baseado em desobediência, em caos, e isso surgiu até as outras descendências. Então chegamos em Noé, que mesmo diante de toda a corrupção daquela terra, era justo e íntegro. Deus chama Noé para construir uma arca, e ali Noé abrigaria a sua família e abrigaria os casais de cada ser vivo da terra, porque ele criaria um dilúvio, e dali ele destruiria toda a vida na terra. Durante o dilúvio, todos os seres vivos que não estavam na arca foram eliminados da face da terra, e a água se prevaleceu pela terra durante 150 dias, até Deus fazer um vento passar sobre a terra e as águas começarem a se abaixar, até chegar o dia em que a superfície da terra se secasse e saísse dali eles e os animais, para dar início à vida outra vez. Infelizmente, o ser humano, sendo teimoso por natureza, ele insiste em pecar e errar durante toda a sua existência. Até mesmo depois do dilúvio, a humanidade ainda se enchia de orgulho ou com desejo de se igualar ou até mesmo desafiar Deus, como foi na construção da Torre de Babel, ou com a corrupção e a prostituição como em Sodoma e Gomorra, ou a idolatria e a falta de confiança em Deus, como quando o povo de Israel construiu um bezerro de ouro, isso nos tempos de Moisés. O Antigo Testamento ele torna nítido o quanto a humanidade abraça a desobediência, o orgulho, a injustiça, a corrupção moral e tantos outros pecados. Mas também mostra o quão Deus é misericordioso quando ele faz o seu julgamento. E mesmo diante de todas essas atitudes e ações que foram carregadas por milênios pela humanidade, por amor ao mundo, Deus entrega o seu único filho, Jesus Cristo, para que o mundo fosse salvo por meio dele, e todos que creem nele fossem salvos. O pecado pode ser definido como uma ação contra o que é certo e verdadeiro, ferindo o amor a Deus e também às outras pessoas, sejam elas próximas ou não. Geralmente porque alguém pode se apegar a alguma coisa de forma errada. O pecado pode ser uma palavra, um ato ou desejo que esteja oposto com as leis de Deus. Pecar é ofender a Deus e isso afasta o nosso coração dele. Agostinho de Hipona define o pecado como o amor de si mesmo levado até o desprezo de Deus. Existem 2 erros primários quando o assunto é a batalha espiritual e a luta contra o pecado, como o excesso ou a escassez de ênfase. Para alguns, qualquer pecado ou problema é culpa dos demônios que precisam ser expulsos e que a culpa nunca é dessa pessoa que decidiu pecar. Outros ignoram completamente o fato de que a Bíblia instrui a gente que a nossa batalha é contra forças espirituais, contra o maligno, contra os demônios. Ou a gente pode chamar isso de
principados e potestades, que eu falarei mais a fundo em um próximo vídeo. A luta contra o pecado vai acontecer até o último dia das nossas vidas, e seria impossível citar todos os tipos de pecado em um vídeo só. Na verdade, durante toda a nossa vida, acho que a gente nunca vai conseguir saber todos os pecados. A gente começa a lutar contra o pecado quando nos convertemos, quando a gente entende que Jesus Cristo veio e nos deu seu sangue como sacrifício pelos nossos pecados. A partir daí, nos tornamos inimigos desse ato e lutamos todos os dias contra ele. Quando você é um cristão de fato, você entende que vive todos os dias um grande conflito contra sua própria natureza. Porque o pecado, ele vive em nós desde que a gente nasceu. Ele busca dominar a gente. Nessa luta, o inimigo ele não está longe, ele não está perto, mas ele está na nossa própria carne. Os pecados capitais fazem parte da reflexão moral e espiritual da tradição cristã. Se acredita que esses vícios são identificados como a fonte para os outros pecados e obstáculos do caminho da busca pela santidade. O primeiro deles é a soberba. A soberba é o desejo por excelência própria. Isso pode levar à arrogância, à falta de humildade. Você achar que é melhor do que o outro. Você querer humilhar os outros. Um grande exemplo é com o próprio Satanás, onde ele quis ser igual a Deus e se rebelou. Reconhecer erros, respeitar os outros e entender que cada um tem o seu valor são exemplos de virtudes contra esse pecado. O segundo deles é a ganância ou a avareza. É se apegar demais à riqueza, a bens materiais, sem considerar a justiça e sem querer usar isso para tentar ajudar alguém. Sem um ato de caridade, ela faz pensar que a segurança, a paz e a tranquilidade se encontram no acúmulo de bens, e não em Deus. Um exemplo é com o próprio Judas Iscariotes. Traiu Jesus por 30 moedas de prata. Por fim, confessou aos homens, mas já era tarde demais. Tirou a própria vida. Atitudes como generosidade, ajudar o próximo, compartilhar bens e saber se desprender dessas coisas, são atos que nos auxiliam a lutar contra esse ato. O terceiro, a inveja. É se entristecer com o sucesso e a alegria dos outros. Desejar que o outro perca o que tem. Um grande exemplo disso é com o próprio Caim, que por inveja matou seu irmão. Busque ser grato pelo que você tem. Se alegre com a conquista dos outros. E evite comparações com outras pessoas. Quarto, a ira, a raiva, o insulto, o desejo de vingança ou a falta de paciência. Moisés, em um momento de raiva, quando o povo hebreu estava com sede no deserto, ele bateu na rocha ao invés de falar com ela como Deus havia pedido, para ela poder jorrar água. Então saiba se controlar. Perdoe, dialogue com calma. Não tome atitudes com base na emoção. Quinto, a luxúria, o prazer carnal, sexual, sem respeito ou responsabilidade. O próprio rei Davi, que é conhecido como o homem segundo o coração de Deus, cometeu um pecado de adultério quando desejou Batseba, a esposa de outro homem. É um pecado muito difícil e pesado, e muitos possuem essa dificuldade em lidar com isso, desde a masturbação até o sexo antes do casamento. Hoje é muito fácil você abrir uma rede social e se deparar com uma mulher expondo seu corpo. Mesmo que de maneira sutil, você vai sentir desejo. Então cuidado com o olhar nas ruas, na academia e no namoro. Evitem ficar tanto tempo sozinhos juntos. Pode parecer bom, mas quem busca de fato estar próximo de Cristo vai se sentir mal depois. Gula. Comer. Tem aquela famosa frase de que o crente não bebe, mas come. Mas apesar de ser uma brincadeira, é importante a gente estar atento a isso. Em ocasiões como festas, churrascos, é normal que acabe se exagerando um pouco. Mas fazer isso com frequência, além de ser um pecado,
pode levar ao ganho de peso, gordura, e isso vai estragar sua saúde. E como diz lá em 1 Coríntios 6, do versículo 19 ao 20, será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus, pois Ele os comprou e pagou o preço. Portanto, usem o seu corpo para a glória dele. Então saibam se controlar, busquem o controle, comer ou beber com moderação, e pratique algum exercício físico, como musculação, corrida, uma arte marcial. Eu vou fazer um vídeo futuramente sobre isso também. E o último, a preguiça. Evitar responsabilidades, deixar tudo para depois, descuidar da vida espiritual, isso vale para qualquer coisa. Mas na vida espiritual, é óbvio que isso vai pesar. E pior, ainda talvez você nem perceba a gravidade. Então trabalhem a disciplina, cumpram suas obrigações, se esforcem e seja lá o que vocês fizerem, no trabalho, nos estudos ou em outros afazeres, e principalmente na vida espiritual.